Olá pessoal, meu nome é Nádia Legídio, eu sou auxiliar de saúde bucal e também agora estou cursando TSB. Eu também sou formada em técnico de recursos humanos e eu tinha falado com vocês lá no Instagram, não sei se você que tá aí me assistindo me segue também no Instagram, mas o meu Instagram tá aqui embaixo, pode seguir lá, que eu posto com mais frequência lá por ter mais facilidade mesmo de postar o conteúdo, né? Então eu compartilho com vocês o meu dia a dia do curso, meu dia a dia do trabalho, que eu trabalho no consultório odontológico. Então eu tô postando com mais frequência lá. E já vou falando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo aí com uma amiga que tá estudando, que precisa de dicas para estudar. Porque hoje eu vou falar pra vocês como que eu fiz. Gente, eu fiz a prova. Quem sabe aí eu tava estudando para a primeira prova do curso de TSB. E eu quase fechei a prova. A prova valia 25, eu tirei 22,5. Eu errei uma questão e nessa uma questão que eu errei eu estava em dúvida entre responder profilaxia e ausência, e extração de dentes, que era sobre quando o idoso vai procurar consultório, não sei o quê. Não lembro, porque assim, cada pergunta era desse tamanho, né? E aí o professor elaborava um contexto todo, e quando era alguma coisa assim de alguma doença bucal em si, né? Ele elaborava todo o histórico, paciente, a idade, não, chegou no consultório, ficava um dia, assim, disso, então assim, eram questões desse tamanho. E aí na hora, gente, eu sei que me deu uma dúvida entre profilaxia e extração de siso, e depois eu fiquei, gente, realmente, qual é o idoso que vai querendo extrair siso, né? No contexto da pergunta ali, não sei porque eu fiquei com dúvida. E aí eu respondi extração de siso, mas a resposta era profilaxia. Enfim. Mas aí, quem acompanhou aí, eu tirei 22,5 na prova, quase fechei, nem acredito. E aí, eu tinha perguntado antes de postar pra vocês, né, sobre a minha prova, que eu fiz sábado, agora foi a primeira prova. Se vocês queriam que eu compartilhasse com vocês como que eu estudo pra prova. Desde quando eu era bem mais nova, porque não parece, mas eu tenho 27 anos, gente, eu sou meia véia. Quando eu era bem mais nova, eu não era aquela aluna que se matava de estudar, eu não era aquela aluna que, nossa, vai ter prova, acabou, gente, ninguém sabe de mim, eu não saio, não respiro, mais nada. Mas eu sempre tirei notas boas. Mas o que eu fazia? Quando eu era aula que o professor ia dar revisão, eu sempre prestava atenção. Sempre fui da turminha de conversar um pouco, assim, sabe? De conversar um pouco, mas eu sempre prestei atenção, então eu não tinha matérias assim que eu não era tão boa, entendeu? Mas eu tirava mesmo assim notas ok. E o que acontece era isso, quando era aula de assim explicando alguma parte assim que eu não sabia, ou se era revisão de prova e tudo, era aquele momento em que eu prestava super atenção. O que eu não sabia eu ia anotando, se alguém explicasse de uma forma mais fácil, eu pedia ajuda para eu entender daquela forma mais fácil, sabe? E aí quando eu ia fazer uma revisãozinha, né, para dar uma leve estudada assim sobre a prova, ainda mais se era uma prova que eu não sabia mesmo, aí eu dava uma estudada um pouco melhor. Mas eu elaborava questões para mim mesma. Então eu pegava lá o conteúdo da prova, elaborava várias perguntinhas e aí eu colocava as perguntas e as respostas e dava para minha mãe. Aí minha mãe ficava perguntando para mim, né? Fazendo as perguntinhas para mim mesma. Então ela me ajudava muito. E era assim, quando eu estudava, geralmente era isso. Ou eu lia um pouco mesmo, assim, o conteúdo, mas geralmente era sempre as perguntinhas ou eu não estudava. Normalmente era assim. Hoje, o que eu ando fazendo aí? Que na verdade foi essa primeira prova, né? Então, sempre quando minhas aulas do curso técnico de saúde bucal são no final de semana. Então, sempre quando acaba a aula, os professores mandam uns slides da aula, ou conteúdo, ou um vídeo que passou e tal. Eles mandam tudo pro e-mail da turma. Então, o que eu faço? Eu presto atenção ali, vou anotando tudo no meu caderno, e aí depois da aula eu vou lá no e-mail e passo todo aquele conteúdo do slide, eu já passo pro caderno. Querendo ou não, isso acaba que você vai revendo e já assimila melhor, já grava um pouco melhor ali na sua mente, né, na sua cachola. E aí, quando eu fui estudar para a prova, eu fiz nessa técnica. Eu gravei
As aulas que o professor deu de resumo do conteúdo da prova, eu gravei. E aí eu gravei o áudio. E aí depois ele falou, olha, o conteúdo da prova vai ser as aulas tal e tal, sobre os temas tal, né? Então o que eu fiz? Eu peguei, gravei os áudios daquelas aulas de que ele deu a revisão da prova. Peguei o conteúdo que ele mandou no e-mail. E aí o que aconteceu? Com o que ele mandou slide, eu coloquei o áudio dele, né, dando a aula e fui acompanhando pelo slide. Então eu fui vendo a imagem, eu fui vendo a explicaçãozinha que esse professor, na verdade, ele não coloca muita coisa escrita nem nada no slide, não. Ele só coloca tópicos mesmo. Vamos supor, a candidíase. Ele não coloca no slide escrito a candidíase, entendeu? Não. Ele só coloca a imagem e candidíase, o título. E ele explica na aula. Então, por isso, ainda mais que eu tive essa ideia de gravar. Então, eu gravei o áudio da aula e fui assistindo todos os slides, o conteúdo da prova, fui passando pro meu caderno, passei tudo pro meu caderno. Depois, eu fui estudar mesmo só pra prova. O que eu fiz? Peguei um outro caderninho que eu tenho, que é esse daqui, que eu tô usando ele pra fazer revisão mesmo. Vou usar nas outras provas também. E aí, eu assisti todas as aulas que ele falou sobre o conteúdo da prova, né? E aí, eu já fiz o meu resumo com o título. Prova do tio Roger. E aí, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lados aí da folha. Tô contando as folhas, tô contando só os lados aqui pra vocês terem uma noção. E aí eu fiz esse resumo. E assim, peguei o que é mais importante, fui colocando. E aí, como ele não explica, tem coisas que ele não explicou muito a fundo. Então, como era um resumo também, né, a aula que ele deu, que eu gravei a fala dele, então o que aconteceu? O que eu tinha dúvida, assim, de entender melhor a doença, vamos supor, o sintoma, o que causa, né? Eu fui lá no Google e pesquisei. Ah, vamos supor, o que é subluxação? Joguei no Google, vamos supor. Ah, subluxação é quando o dente fica, você bate o dente, né? E o dente ele chega a ficar molezinho, né? Então ele dá como se fosse uma luxação, digamos assim. Ah, o que é avulsão? É quando o dente ele sai totalmente do alvéolo, né? Então, o que eu tinha alguma dúvida de alguma coisinha, eu ia jogava no Google e entendia melhor. Ah, tá, vamos supor, quais são os sintomas? Ah, os sintomas de diabetes. Então eu jogava no Google e via, os sintomas de diabetes é isso, o que pode dar, o que não pode dar, o que pode tomar. Eu entendia um pouco melhor, entendeu? Então a pesquisa também foi me ajudando. Então no resumo de como eu estudei gravei o áudio da aula de revisão e fiquei escutando o áudio e ao mesmo tempo que eu escutava, eu via os slides que ele passou, né, do conteúdo da prova. E aí o que eu tinha dúvida, eu ia lá no Google, jogava no Google e pesquisava sobre aquilo dali que eu tava com dúvida. Ou com dúvida do sintoma, ou com dúvida de algo assim. E aí o meu estudo foi isso. Fiz o resumo de todas as aulas, o que eu tinha dúvida joguei no Google e fui vendo o slide e ouvindo a aula dele, a explicação dele. Até porque o professor que vai elaborar a prova. Então, normalmente ele elabora do que ele fala, do conteúdo que ele passou. Então, assim, eu posso estudar sobre diabetes, posso pesquisar no Google e vai cair várias coisas. Mas nem tudo que é diabetes, tudo que envolve a diabetes, é tudo que o professor passou nas aulas. Ele vai passar aquilo que ele passou. Pode ser que tenha algo assim que você possa na sua pesquisa te ajudar a na hora da prova você, poxa, não, peraí, ele não falou sobre isso, mas eu lembro que na minha pesquisa lá, esse sintoma pode ser, sei lá, sabe? Só para explicar para vocês que faz com que você grave melhor. Você acaba pesquisando, acaba entendendo melhor, né, a doença, ou seja, o que for, então acaba ficando mais na sua mente. Então,
Minha dica de estudo é essa. Preste muita atenção nos dias que forem a revisão. Se possível, grave. E aí você vai ouvindo e vai passando pro seu caderno, que você tiver dúvida, você procura no Google pra você conseguir, assim, entrar mais no conteúdo, ser mais real. Eu não sei o que é diabetes pra você explicar, mas não consegui ainda, sabe, gravar aquilo. Porque você joga no Google, você vai ver imagens, você vai ver sintomas, você vai ver várias outras coisas que pode acarretar aqui o quê? Eu não tô lembrando como que o professor falou na aula, mas nossa, eu lembro de uma imagem do Google. Naquela imagem, a aparência da pessoa era assim, sabe? Então isso faz com que a sua mente lembre de uma imagem ou lembre de alguma coisa que vai te fazer lembrar da sua resposta ali na hora. No meu caso foi assim. Eu tava lendo, as perguntas, né, eram enormes, aí eu tava lendo e na hora eu batia, a mente me lembrava do slide ou da imagem no Google que eu vi. Aí eu, lembrei, isso daqui é aquela doença, entendeu? Então aí você vai pensando, e aquilo causa o quê? E o que toma, entendeu? É muito mais fácil quando você tem também um estudo visual, quando você tem imagens daquilo ali, alguma forma que te faça lembrar. A dica maior, eu creio que seja isso, assim, você realmente gravar, entender mais, porque só gravar, ok, você vai gravar, mas você também precisa entender, lembrar disso, porque ainda mais na área da saúde, né? Você precisa saber da doença, lembrar disso sempre mesmo, não só gravar ali para aquele momento da prova. Então, se você pesquisa, você vai entrando mais a fundo, você meio que, assim, se familiariza mesmo com aquilo ali. Agora eu sei como que é a foto, como que fica, sabe? Então, assim, a minha dica é pesquise. Tente ao máximo estar naquela situação. O conteúdo é sobre uma doença, sei lá, a prova vai ser sobre uma doença. Pesquise sobre a doença, veja imagens da doença, tudo aquilo que vai conseguir te fazer lembrar das respostas, te fazer lembrar de como realmente é. Porque aquilo que você vivencia, aquilo que você vive como real, sabe, assim, eu vi a imagem, isso vai e te ajuda a lembrar, a gravar. Então, o meu estudo foi assim, e eu vou seguir fazendo isso, gravar aula de revisão, vou gravar, e aí depois eu vou ouvir da forma que o professor falou, porque a forma como ele falou, o que ele falou é o que vai cair na prova. Então você vai estudar exatamente da forma o que você precisa estudar. Então minha dica é essa, preste atenção, grave, faça resumos, faça perguntas. Eu também fiz um questionário, que questionário pra mim eu acho massa, porque é como se eu estivesse na prova, porque eu faço assim. Nesse questionário, eu fiz a pergunta, todas as doenças que ele passou. Coloquei todas as doenças. Aí perguntei pra mim quais são os sintomas. Vamos supor, qual a medicação que pode tomar, qual a medicação que não pode tomar. Aí eu fiz 50 e poucas perguntas pra mim mesma. E aí eu não olhei pra responder. Eu falei, não, eu vou responder aqui sem olhar nos meus resumos, sem olhar no conteúdo da prova, no conteúdo, né, que o professor passou, pra eu saber o que eu já tô na minha mente, assim, tranquila. E o que eu não consegui responder, eu vou pegar mais. E foi assim que eu fiz. Aquilo que eu não consegui responder, o que na hora eu ficava, o que é aquilo mesmo? Aí eu ia, não, eu tenho que lembrar isso daqui. O que é isso? Eu tenho que entender isso, entrar na minha cabeça. Então aquilo que eu não conseguia responder, eu voltei lá e fui, li, pesquisei no YouTube, no Google. Então a dica é essa, faça questionários, faça uns resumos das suas palavras, da forma que você entendeu, né? E grave as aulas, preste atenção nas aulas, nos resumos. E vai anotando o que você acha importante, uma coisa que você não entendeu na explicação ali, às vezes não deu pra você tirar sua dúvida ali, pede pro professor te explicar depois, ou joga no Google e pesquisa. Eu não sou aquela aluna que gosto de ficar perguntando muito, sabe? Mas assim, eu até tiro uma dúvida ou outra, mas não gosto de ficar perguntando muito. Mas por quê? Mas eu olho, tá, perguntei. Às vezes eu não pergunto, mas eu vou lá e pesquiso, entendeu? Tiro a minha dúvida. Se eu não conseguir tirar minha dúvida, eu vou no professor, olha, eu pesquisei e não consegui entender, sabe? Busque mesmo aprender conhecimento e pra entrar na sua cachola. E é isso. Essa foi a forma que eu consegui estudar e que eu consegui tirar uma nota boa. Nem acredito. Mas eu acho que essa dica é uma dica bem legal, porque e eu fui estudando, assim, durante um pouquinho, durante uma semana eu fui estudando. Todo dia eu estudava um pouquinho, escutava a aula, eu ficava, tipo, pelo menos uns 40 minutos estudando, lendo, ouvindo, vendo o slide. Então, você vai estudando todo dia um pouquinho, você vai entrando na sua mente, aí que você esqueceu, você, vê de novo, entendeu? Então, isso vai ficando mesmo gravado na sua cabeça. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal e mandem aí nos comentários o que vocês querem que eu fale mais ou se vocês têm alguma dúvida. Beijinhos. Tchau, tchau.